Boa noite a todos. Queria, de uma forma muito especial, cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia Geral, mais as ilustres membros da mesa, desejar as maiores felicidades. Eu já tinha o gosto de conhecer o vosso Presidente da Assembleia Geral por troca de e-mails, mas não tínhamos ainda a oportunidade de conhecer pessoalmente. Queria cumprimentar também os membros do Conselho Fiscal, que aqui tomaram posse, cumprimentar a direção, em particular o Sr. Presidente, o Dr. José Carlos, que aqui fez um discurso de muita qualidade. O Dr. José Carlos Batalha, queria felicitá-lo muito sinceramente pela qualidade aqui da sua intervenção. Queria cumprimentar também de uma forma especialíssima o Padre Lino Maia, a quem agradeço as palavras muito gentis e simpáticas que teve a meu respeito, a simpatia sua, mas, sobretudo, felicitá-lo, quer pela qualidade da sua intervenção, quer pelo trabalho notável que ao longo de muitos anos tem feito à frente desta confederação tão importante. Cumprimentar a senhora vereadora, gostei também muito de ouvir, e cumprimentá-los a todos sem exceção. É um prazer imenso estar aqui. A mim não tenho nada que agradecer. No artigo que eu escrevi o ano passado para o vosso boletim, eu não tenho mérito nenhum. O mérito foi vosso, convidaram. Eu normalmente sou uma pessoa correta, educada, aceitei com todo o gosto, agradeço-vos esse privilégio. Como agradeço o privilégio de estar hoje aqui. Eu sinto-me bem, porque são 2 ou 3 notas prévias, mas eu não vos vou roubar muito tempo, se isso seria uma maçada. Eu sinto-me bem aqui, digamos assim, neste setor ou nesta área. Porque quando eu tinha 25 anos, eu já era presidente de uma instituição particular de solidariedade social. Foi a minha primeira experiência com 25 anos. Eu, de resto, para o bem e para o mal, comecei tudo na minha vida relativamente cedo. Eu acho que foi normalmente para o mal. Porque aos 18 anos, vejam bem, foi logo em 75, 18 anos, eu já tinha um cargo no Governo Civil de Braga, eu sou norteiro. Depois, aos 19, nas primeiras eleições autárquicas, era vice-presidente da Câmara da minha terra, que é fácil. E aos 25 anos era, de facto, presidente de uma instituição particular de solidariedade social, que felizmente continua bem e em grande forma, e que exercia essas funções durante vários anos, e ainda hoje, apesar das minhas ligações hoje ao Norte serem mais pequenas, continuo a ser presidente da Assembleia Geral da Misericórdia da minha terra, e já no passado também fui vice-provedor. Ou seja, este setor, seja na componente do apoio às crianças, seja na componente do apoio à terceira idade, seja noutras áreas, toda esta área da proteção social, desde muito cedo me disse muito. Não apenas pelos discursos, mas sobretudo pela vivência em concreto. E não há nada melhor do que viver o prazer de trabalhar, de colaborar, de ajudar numa instituição de solidariedade social. E, portanto, isto para mim é normal, e é por isso que talvez seja, o próprio Lino Maia referiu isso, talvez seja, num país que tem tantos comentadores, deve ser o único que de vez em quando fala do setor social, de vez em quando fala das instituições de solidariedade social, das misericórdias. Mas até aí, deixe-me dizer-lhe, Padre Lino Maia, que até aí eu percebo a sua preocupação. Ou, como dizia o Dr. José Carlos Batalha há bocado, quando vínhamos a entrar, a falta de visibilidade, chamemos-lhe assim, deste setor. Porque mesmo quando eu decido falar de algumas destas matérias lá dentro da SIC, não é por mal, mas disse, mas acha que vale a pena? Quer dizer, estão logo preocupados que as audiências quebram. E eu acho que elas não têm quebrado. As audiências não têm quebrado, mas é de facto um bocadinho isto. Nos recentes debates televisivos entre candidatos nestas eleições, não terei visto todos, e durante o tempo todo, mas de um modo geral,
esta área, este setor, estas instituições, me parece que estiveram ausentes. Ou seja, é de facto aqui um déficit. E porquê é que é de facto um déficit? Talvez quem tenha experiência, como vocês têm, ou eu já tive, a minha hoje é mais distante, é um déficit porque basta pensar nos últimos anos em Portugal. Crise da Troika. Crise financeira séria, quando tivemos a Troika cá dentro. Problemas sociais gravíssimos. Já tínhamos, agravaram-se muito. Quem deu uma ajuda notável para que a situação não fosse tão má? As instituições particulares de solidariedade social. Pandemia. Um problema sério. Seríssimo. Como todos nós vimos, qualquer coisa que nós não imaginávamos viver. Evidentemente que quando as pessoas estão em casa e tudo trabalha a menos gás, aquelas pessoas que estão mais desprotegidas, as tais que não têm muito de proteção social, ficam mais vulneráveis. Quem ajudou de forma especialíssima nessa ocasião? Este setor. Crise, agora, da inflação, do custo de vida, que evidentemente massacrou toda a gente, mas atormentou de uma forma particular as famílias mais carenciadas. Quem está no terreno, ou tem estado no terreno, a dar maior ajuda? As instituições particulares de solidariedade social. Eu próprio tenho visto isso nas Assembleias Gerais da Misericórdia. Estamos a falar da mesma realidade. As dificuldades brutais, porque o preço da energia subiu brutalmente, porque as despesas em geral subiram brutalmente com a crise da inflação. Não afetou apenas as pessoas, afetou também as instituições. Só que estas instituições tiveram que prestar ainda mais apoio do que prestavam anteriormente para que houvesse, digamos assim, menos desespero e menos desproteção social. Ou seja, em poucos anos, tudo já neste século, três crises difíceis, três crises graves, três crises que criaram grandes dramas e grandes pesadelos, e aqui se viu o peso, a importância, a sensibilidade, a solidariedade do setor social. Só isto devia ser mais do que suficiente para os poderes públicos acordar. Eu acho que não é um problema de má vontade, é um problema aqui ou acolá de falta de sensibilidade. E é preciso, de facto, dar aqui alguma coisa. Eu queria dizer, desde logo posto isto em introito, o seguinte. Primeira palavra que queria aqui sublinhar, que é politicamente incorreta, que é uma palavra de saudação à Igreja Católica. Por esta razão muito simples. O normal é criticar-se a Igreja. E não quer dizer que a Igreja também não tenha um ou outro motivo para ser criticado. Mas, do modo geral, não se elogia. E vamos ser francos, honestos e verdadeiros. A Igreja Católica é que está, em grande medida, por trás, a alavancar, a impulsionar, a motivar, a inspirar a maior parte, para não dizer a generalidade, das instituições particulares de solidariedade social. Ou seja, um papel notável. A Igreja tem, historicamente, um papel notável na saúde, na educação, mas nestes últimos anos o papel notável que tem no domínio da proteção social, da solidariedade social. E se nós a cada passo criticamos a Igreja enquanto instituição, porque tem as suas falhas, também é importante elogiá-la e reconhecer o seu trabalho quando tem mérito. E este mérito não é indiscutível, é mais do que indiscutível. Segundo ponto, o sublinhado que tem que ser feito ao caráter decisivo deste setor. Por todas as razões já aqui evidenciadas, mas que eu queria sublinhar. Primeiro, cumpre uma tarefa que é verdadeiro serviço público. A prova provada que serviço público não é sinónimo de empresa pública, de instituto público ou de serviço do Estado. Serviço público pode ser desempenhado pela sociedade
E é o que está a ser feito por estas instituições e várias outras do setor social. Segundo, a sua importância decisiva é que poupam imenso dinheiro ao Estado. O Estado ajuda, financia, como participa, mas se o Estado tiver que agir diretamente, sem ser por intermediação destas instituições, o Estado gasta muito mais. E esse é um drama para um Estado que já tem, como o Estado português, um problema normalmente sério de equilíbrio entre receitas e despesas. Terceiro, a importância que este setor tem já do ponto de vista do emprego, como aqui o padre Lino Maia aqui sublinhou. Já é de facto um setor económico, a economia social. Sem esquecer, porque eu dou muita importância a isso, que estas instituições cumprem um papel notável do ponto de vista da economia, do ponto de vista social, do ponto de vista da ajuda ao Estado em termos de financiamento. Mas fazem, este ponto é muito poucas vezes sublinhado, fazem com uma sensibilidade, com uma dedicação, com uma generosidade, com uma atenção, com respeito pelas pessoas, como não é normal. O Estado não faria dessa maneira. O Estado não atuaria com esse mesmo sentido de humanidade, de atenção e de respeito. Porque essa parte vem eminentemente da sensibilidade da sociedade e estas instituições são uma emanação da sociedade. E esta parte é muito importante porque nós passamos o tempo, eu próprio, a começar por mim, a comentar todos os dias, a invocar estatísticas, a falar de estatísticas, mas por detrás das estatísticas estão pessoas. Pessoas de carne e osso, na saúde, na educação, seja onde for, são pessoas que merecem atenção e respeito. Não é apenas no hospital uma pessoa que precisa do médico para ajudar. Não, precisa da ajuda do médico e da ternura do médico. Quando uma pessoa chega em frente ao médico ou ao enfermeiro, é uma pessoa vulnerável, é uma pessoa frágil. Não precisa apenas da ajuda científica e técnica do médico. Precisa também de atenção, de respeito, de ser tratada pelo nome. As pessoas não são números, dizia há muitos anos o engenheiro António Guterres, e muitíssimo bem. As pessoas são pessoas. E é esta componente que as vossas instituições fazem que não tem preço. É mais importante ainda que os outros valores que eu aqui referi do ponto de vista financeiro, ou económico, ou do ponto de vista do emprego. Terceiro ponto. Além das instituições, do seu trabalho, da sua tarefa, dos seus resultados, há uma outra coisa que as instituições de solidariedade social fazem. É a capacidade que têm de, pelo seu exemplo, mobilizarem muitas pessoas que colocam aqui, ao serviço desta causa e desta forma, ao serviço, digamos, da comunidade, a sua generosidade, a sua solidariedade, o seu espírito de dedicação. Quantas e quantas pessoas ou são membros da direção, ou são colaboradores, ou são simples voluntários, que querem ajudar, que querem participar. Podem não ser pessoas notórias, mas são pessoas notáveis. Não são notórias no sentido de terem a visibilidade, mas mais importante que a visibilidade é o trabalho, é o exemplo. Esta componente é muito importante, porque num mundo que tende a ser cada vez mais egoísta e individualista, numa sociedade que tende sempre a ter mais egoísmo do que propriamente altruísmo, estas instituições mobilizam muitas boas vontades. Não são apenas os funcionários, não são apenas os dirigentes, e já não seria pouco, são muitas outras pessoas que se voluntariam para ajudar, para apoiar. Isto é absolutamente notável, porque isto faz da sociedade uma sociedade mais humana. Diz-se, às vezes um ou outro pode dizer, mas é dessa maneira que se vai fazer um mundo melhor, que ajuda é que isso tem para um mundo melhor. Eu diria, claro que tem. São pessoas que ajudam no seu quarteirão, no seu bairro, na sua freguesia, na sua cidade, no seu concelho. Por outras palavras, ajudam pelo seu exemplo, pela sua ação, a termos de facto um bocadinho mais de respeito uns para os outros e de ajuda uns aos outros.
É de pequenos contributos que se faz este ideal coletivo da solidariedade. Porque senão é uma palavra louca, simpática, retórica para comentadores como eu e outros. Não. Isto tem que ser sentido e vivido no terreno. E é por isso, quarta palavra que vos queria deixar. É por isso que, em função do espírito, em função dos resultados, em função do exemplo que este setor é de facto preciso, como disse o Padre Lino Maia, um outro contrato de cidadania, um outro contrato político, não é partidário, político em geral, entre o Estado e estas instituições. Se a questão é de mexer na Constituição, é de mexer nas leis, eu diria que acima de tudo isso é importante, mas acima de tudo é preciso mudar as práticas e os comportamentos. Este setor ainda é visto em grande medida como uma espécie de parente pobre. Talvez porque não faz manifestações, talvez porque não tem sindicatos, talvez porque não tem, digamos assim, as formas de luta, entre aspas, tradicionais. Mas isso não pode ser motivo para discriminação. Tal como os outros tipos de comportamentos não devem ser motivo para privilégio. Cada um tem as suas formas próprias de agir, de ser e de estar na vida e em sociedade. Não, este setor ainda é um pouco parente pobre, mas essa natureza, esse déficit, tem que mudar. Em função de tudo isto. Porquê? Porque aquilo que dá autoridade para exigir e para bater o pé são os resultados. E estas instituições têm resultados notáveis. O país tem níveis de pobreza altos, tem. Sem essas instituições, esses níveis de pobreza seriam muito mais altos. Há déficit na proteção social. Claro. Haveria ainda mais se estas instituições não existissem. Temos por isso mesmo, e darei, com certeza, se me pode responder positivamente, como não podia deixar de ser o seu desafio, com certeza darei a minha ajuda para ajudar a dar visibilidade. A minha ajuda é apenas essa. Ajudar a dar visibilidade à causa, aos objetivos, às preocupações, à sensibilidade. Eu tenho acompanhado um pouco essas matérias, primeiro por as funções que tenho, quer como comentador, quer como Presidente da Assembleia Geral da Misericórdia, e falando com muitas instituições, a dificuldade que é compreender porque é que o Estado demora tempo a atualizar com participações, porque é que faz atualizações que muitas vezes são insuficientes, porque é que em algumas áreas quase não faz, como no ensino pré-escolar e noutras. Não é possível atuar da mesma maneira. E eu já não vou sequer cair naquela demagogia depois de dizer, então ir para aquele setor ou para aquele investimento, aí há dinheiro. Já não vou entrar nisso. Isso, políticos têm mais jeito do que eu para fazer isso. Eu quero é, sobretudo, sublinhar a importância de dar protagonismo a este setor. E, sobretudo, termino com isto pelo seguinte, caros amigos e caras amigas. E isto vem da minha vivência, justamente à frente do BPSS e na misericórdia da minha terra. Deixem-me dizer o seguinte. Nós estamos a viver um tempo muito especial. E como todos nós sabemos, a vida somos nós e as nossas circunstâncias. E as circunstâncias que estamos a viver, agora não estou a falar cá dentro, estou lá fora, são muito, muito especiais. Nós estamos a viver um tempo muito complexo, muito desafiante, de insegurança, de desafios enormes. A guerra na Ucrânia, a guerra no Médio Oriente, as guerras comerciais, Estados Unidos e a China. Os perigos que podem advir da próxima eleição no final deste ano nos Estados Unidos da América. Isto é um clima de enorme instabilidade. Mesmo na Europa, na União Europeia, de que fazemos parte, que é o nosso espaço vital. A União Europeia está a atravessar, em termos económicos, um momento difícil. E pode vir a atravessar, daqui até ao final da década, desafios muito delicados. Não vou agora perder-vos tempo com isso.
Mas o futuro alargamento da União Europeia, a entrada da Ucrânia na União Europeia, vai ser um grande desafio para a União Europeia. É fundamental. Eu sou dos maiores defensores da entrada da Ucrânia na União Europeia. E acho que nós temos a obrigação, portugueses, de ser solidários nessa tarefa. Porque quando nos anos 80 do século passado precisámos da ajuda da Europa para consolidar a democracia e ajudar ao nosso desenvolvimento, nós fomos bater à porta da então Comunidade Económica Europeia e pedir solidariedade. Não podemos negar agora aos outros aquilo que quisemos para nós. Mas deixem-me que vos diga. Mas é preciso que nos comecemos a preparar, porque isso vai trazer grandes desafios. Portugal vai deixar de ter fundos estruturais ou passar a ter uma redução brutal de fundos estruturais. Porque a entrada da Ucrânia na União Europeia é apenas a entrada do país mais pobre que alguma vez entrou na União Europeia. E, portanto, um grande consumidor de fundos. Estas matérias têm que ser conhecidas e debatidas. Não é para negarmos o apoio ao alargamento da União Europeia. Isso nem pensar, esse não é o caminho. É para nos começarmos a preparar para isso. Para não andarmos permanentemente a viver na mesma situação. E isto vai exigir o quê? Enorme trabalho de toda a sociedade. Em que toda a gente vai ter que colaborar. E é neste quadro de grande incerteza à escala global, de desafios enormes que vamos ter na Europa, que eu queria dizer-vos o seguinte: nós temos que ter um ambiente no futuro, uma atmosfera, no presente e no futuro, de esperança e de ambição. Ou seja, nós não podemos olhar para uma dificuldade e ver nela uma fatalidade. Não, temos que ver nela uma nova oportunidade. Como fizemos ao longo destes 50 anos de democracia. Nós vencemos todos os desafios que tivemos pela frente, grandes desafios. A começar em 75, os mais novos não se recordarão, a integração dos retornados de África. Toda a gente dizia que ia ser uma calamidade. Não foi calamidade. A entrada de Portugal na CIE, quantos economistas ilustres diziam que Portugal ia ser engolido? Não foi engolido. Mesmo no tempo da Troika, houve muitos erros e muitos sacrifícios, mas venceu-se. Agora, com a pandemia, muitas dificuldades. Portugal até foi exemplo por essa Europa fora. O que eu quero dizer é o seguinte: nós temos que acabar com aquela ideia de que somos maus. A primeira é aquela ideia normalmente muito portuguesa de que somos pequeninos. Somos pequenos, como quem diz, como somos pequenos, não temos sucesso. Eu costumo dizer na ironia que para pequeno já chego eu. Mas o país é maior, muito maior do que eu, e ainda bem. Isso é que conta o país, não é a circunstância de cada um de nós. Mas voltando à parte séria, temos que acabar com essa ideia de que somos pequeninos. Não, não somos. Nem a Europa nós somos um país médio em população e em território. Há países mais pequenos do que nós. A Irlanda, por exemplo, a Dinamarca, por exemplo, são mais pequenos do que nós e, todavia, são grandes exemplos em todos os rankings de competitividade, de prosperidade e de justiça social. Ou seja, mesmo para aqueles que insistem em dizer que somos pequenos, eu costumo responder: sim, mas não somos irrelevantes. Vencemos vários desafios. Mas, todavia, sentimos muitas vezes a necessidade de dizer que o bom é aquilo que vem de lá de fora, não é aquilo que se faz cá dentro. Olhamos aqui, por exemplo, aos vizinhos espanhóis, eles fazem o contrário. Eles, como têm um ego do outro mundo, tudo o que é feito em Espanha é a última Coca-Cola do deserto, tudo o que vem de fora é mau. Eu até costumo dizer também, em sentido de humor, se nós fizéssemos um contrato com os espanhóis, eles com um bocadinho de menos ego, nós com um bocadinho de mais ego, eu acho que ficava tudo mais concertado. O que eu quero sublinhar é o seguinte: pegando no vosso exemplo no terreno, podem não ter muita visibilidade e muita notoriedade, mas é um exemplo notável, de solidariedade, de proteção social. Pegando neste exemplo, nós só temos motivos para ter esperança e para ter ambição.
Mesmo que o contexto global seja de incerteza, mesmo que o contexto europeu seja desafiante, nós temos todas as razões e toda a autoridade moral para dizer: podemos ter esperança e podemos criar um futuro de maior ambição. E nada nos deve dividir, nem umas eleições, sejam elas quais forem. Nas eleições, ou no dia das eleições, uns ficaram mais felizes porque ganharam, outros ficaram mais tristes porque perderam, mas nos dias seguintes, nas semanas seguintes, nos anos seguintes, vamos precisar de todos. Uns de um lado, outros do outro. Os de um hemisfério de um lado e do outro, porque Portugal precisa de todos, sem exceção. E por isso, os meus parabéns ao vosso notável exemplo. Bem-aja.